Josh e Dan, ambos com 20 anos, decidiram passar uma noite no deserto do Novo México. Malas nas costas, estavam prontos para a aventura, levando apenas materiais contra incêndio, bebidas, comidas e os sacos de dormir. Com o calor do dia lentamente se dissipando, armamos nosso acampamento sob o vasto céu que começava a se cobrir de estrelas. O cheiro da comida assando, misturado com a brisa fresca da noite, me trouxe uma sensação de liberdade que eu não sentia há tempos. O deserto, com suas sombras e silêncios, parecia prometer uma noite tranquila, mas à medida que a escuridão se aprofundava, a sensação de paz começou a se dissipar. O som do vento sussurrando entre as rochas e arbustos me fez sentir que havia algo mais ali, algo que não conseguia ver. Conversávamos sobre nossas vidas, sonhos e medos, mas a atmosfera ao nosso redor parecia mudar. Uma inquietação crescente me envolveu, como se o deserto estivesse ouvindo, esperando para revelar seus segredos. Quando finalmente nos deitamos, o céu estrelado acima parecia um manto de tranquilidade. Fechei os olhos, mas o sono não vinha. Uma sensação estranha me dominava e eu não conseguia escapar dela. O que deveria ser uma noite de descontração e risadas se tornava cada vez mais opressiva. Um barulho distante que não conseguia identificar cortou o silêncio e meu coração disparou. Olhei para Dan, que parecia adormecido, alheio à crescente tensão. Decidi sair da barraca, buscando um pouco de ar fresco. A imensidão do deserto me envolveu e por um breve momento eu me senti sozinho, mas não solitário. Era como se o deserto estivesse me dizendo algo, como se sua voz estivesse ecoando nas pedras e na areia. Olhei em volta e a escuridão parecia se mover, sussurrando segredos que eu não podia entender. Uma sombra se destacou à distância e meu coração começou a acelerar. A curiosidade e o medo se entrelaçaram dentro de mim, criando um dilema que não sabia como resolver. Eu queria entender o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo havia uma parte de mim que queria correr de volta para Dan e me esconder no conforto da barraca. O que eu não sabia era que aquelas horas no deserto iriam mudar algo dentro de mim para sempre. Ao longo da noite, eu teria que confrontar não apenas os mistérios do deserto, mas também os meus próprios medos e inseguranças. O deserto tinha uma voz, e eu estava prestes a ouvir. Senti um frio na espinha enquanto observava a sombra à distância. Era uma silhueta indistinta, mas havia algo de inquietante em sua forma. Tentei me convencer de que era apenas um jogo de luz e sombra, mas a sensação de que algo estava errado se intensificou. Decidi me aproximar, impulsionado por uma mistura de curiosidade e uma necessidade inexplicável de esclarecer o que estava me atormentando. Cada passo que dava na areia parecia ecoar em um silêncio opressivo, como se o deserto estivesse prendendo a respiração. Enquanto me aproximava, percebi que a sombra não estava sozinha. Havia outras mais próximas, movendo-se de maneira sutil, quase como se dançassem ao ritmo do vento. Meu coração disparou. Eu precisava voltar, precisava acordar Dan e nos afastar dali, mas algo me impediu. Uma força estranha parecia me puxar para frente, como se o deserto quisesse que eu visse o que estava se desenrolando à minha frente. Foi então que ouvi risadas suaves, quase infantis, que pareciam flutuar no ar fresco da noite. Aquelas vozes eram familiares, mas ao mesmo tempo eram como ecos de algo que não conseguia identificar. O medo começou a se misturar com uma sensação de nostalgia, como se eu estivesse revisitando um momento perdido da minha infância. Josh! A voz de Dan cortou a escuridão. Eu me virei rapidamente, quase caindo na areia. Ele estava de pé na entrada da barraca, com uma expressão confusa. O que você está fazendo lá fora? Tem algo aqui, Dan. Algo diferente. Eu hesitei, lutando para encontrar as palavras. Acho que ouvi risadas e vi sombras. Dan franziu a testa, o ceticismo estampado em seu rosto. Você está sonhando, cara. Vamos voltar para a barraca. Não tem nada aqui além de areia e pedras, mas eu não conseguia ignorar a urgência dentro de mim. A necessidade de entender o que estava acontecendo era mais forte do que o medo. Talvez devêssemos investigar. Pode ser interessante. Eu sugeri, tentando convencê-lo.
Ele hesitou, mas a curiosidade acabou vencendo sua razão. Nosso caminho levou-nos a um pequeno vale, cercado por rochas altas que pareciam vigiar cada movimento nosso. As risadas agora eram mais altas, mais claras. À medida que nos aproximávamos, podíamos ver pequenos pontos de luz dançando no ar, como se fossem estrelas caindo do céu. E então, como se estivéssemos sendo observados, as luzes se apagaram repentinamente. Um silêncio pesado caiu sobre nós, e eu senti um arrepio na nuca. Dan, você ouviu isso? Perguntei, quase em um sussurro. Sim, o que foi? Ele olhou ao redor, claramente nervoso. Nesse momento, um vento forte varreu o vale, arrastando a areia e fazendo os arbustos balançarem violentamente. A pressão no ar mudou, como se algo estivesse prestes a acontecer. Um grito agudo cortou a noite, e não era humano, era um som primal que parecia vir de algum lugar profundo dentro da terra. Meus instintos gritaram para que eu corresse, mas algo me mantinha ali, paralisado pelo medo e pela curiosidade. E então, no horizonte, uma figura apareceu. Uma mulher de vestido branco, com cabelos longos e desgrenhados, que flutuava acima do chão. Seu olhar era vazio, mas havia uma tristeza palpável em sua presença. Dan e eu trocamos olhares, e a adrenalina disparou em nossas veias. Precisamos sair daqui, ele gritou, puxando meu braço, mas algo dentro de mim estava fascinado. A figura começou a se mover em nossa direção, e em um instante eu soube que o deserto estava prestes a revelar seus segredos. A figura flutuante se aproximou lentamente, como se o tempo tivesse desacelerado. O vento soprava com força, mas ao mesmo tempo parecia formar um espaço em torno dela, um vácuo que separava aquele ser do resto do mundo. Meu coração pulsava em um ritmo frenético, e uma parte de mim queria correr, enquanto a outra estava presa em um estado de hipnose. Josh, vamos! A voz de Dan soava distante, quase abafada pelo turbilhão de emoções que me dominava, mas eu não conseguia desviar o olhar da mulher. Uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Não era apenas medo, mas uma profunda tristeza que emanava dela. Era como se eu estivesse percebendo algo que não conseguia entender, algo que se escondia nas sombras de minha própria memória. Quando a mulher se aproximou, suas feições começaram a se definir. Seus olhos eram profundos e escuros, refletindo uma dor antiga. A boca se moveu, mas nenhum som saiu. Mesmo assim, eu pude sentir suas palavras ecoando em minha mente. Ajude-me. Era uma súplica que me atravessou como um raio, e eu soube em um instante que ela não era uma ameaça, mas uma vítima, assim como eu. Josh, precisamos ir agora. A insistência de Dan me trouxe de volta à realidade. Ele estava quase em pânico, puxando meu braço com força. Olhei para ele e a expressão de desespero em seu rosto me fez hesitar. O que estava acontecendo? A mulher não parecia querer nos fazer mal, mas eu não podia ignorar o medo que pairava sobre nós. Você não entende, Dan. Ela precisa de ajuda. Eu gritei, mas a mulher já havia se afastado um pouco, olhando para o solo, como se estivesse presa a uma memória dolorosa. Sua presença parecia estar ligada à areia sob nossos pés, como se ela fosse parte da própria terra. Foi então que percebi algo. As sombras que antes dançavam ao redor estavam agora se formando em figuras mais definidas. Rostos que se assemelhavam a pessoas que eu conhecia, amigos perdidos, rostos emoldurados por uma nostalgia perturbadora. Meu coração afundou. Não era apenas uma aparição, era uma conexão com algo muito mais profundo e sombrio. Josh, vamos! Dan estava prestes a me puxar para trás, mas eu podia sentir que havia algo mais em jogo. As risadas que havia ouvido antes começaram a ecoar novamente, mas agora eram diferentes. Uma mistura de alegria e desespero, como se uma parte de mim estivesse sendo chamada de volta a algo que eu não sabia que havia perdido. Eu olhei para Dan e então para a mulher, que agora parecia mais uma guia do que uma assombração. Abaixo de sua tristeza havia uma luz que me atraía. Mas o que estava acontecendo? Eu não poderia estar vendo aquilo.
A sanidade parecia escorregar por entre meus dedos e a dúvida começou a me consumir. Estava eu sonhando? Estava enlouquecendo? Ou havia algo verdadeiramente sobrenatural em ação? A figura da mulher começou a se desfazer em um brilho tênue e, de repente, uma onda de energia percorreu o lugar. As sombras se agitaram e eu percebi que a presença dela estava se manifestando de maneiras que eu não poderia compreender. O deserto não era apenas um cenário, era um palco para um mistério muito mais profundo e aterrador. Eu estava prestes a descobrir que os ecos do passado nunca ficam realmente em silêncio e que alguns segredos são guardados à custa de almas perdidas. A mulher começou a se desfazer e, com isso, meu coração acelerou. O desespero de Dan parecia agora uma sombra distante, enquanto eu sentia que a verdade estava prestes a se revelar. A energia que pulsava ao nosso redor parecia se intensificar e eu sabia que havia chegado a hora de confrontar o que quer que estivesse acontecendo. "Espere!" gritei, minha voz cortando o ar como um grito de guerra. A figura hesitou e o silêncio se instalou pesado e carregado de expectativa. "Você não precisa ir, eu posso ajudar." As palavras saíram de mim, mais como um impulso do que uma escolha deliberada. Os rostos nas sombras começaram a se distorcer e eu percebi que eram as almas daqueles que haviam desaparecido neste deserto. O lamento deles ecoava em minha mente, um lamento coletivo que me empurrava para a frente. Com um passo hesitante, avancei em direção à mulher, sentindo o calor da energia ao meu redor. "Quem é você?" perguntei, a voz tremendo, mas determinada. "O que você precisa?" Ela levantou a cabeça e seus olhos, antes opacos, brilharam com uma intensidade que me paralisou. "Você sabe, você sempre soube." Sua voz era um sussurro que ressoou no fundo da minha alma, e naquele momento as peças começaram a se encaixar. As memórias esquecidas retornaram. Eu não era apenas um espectador, eu estava ligado a tudo isso. A mulher era uma manifestação da dor que havia se acumulado por anos, uma dor que eu havia escolhido ignorar. Lembrei-me das noites em que não conseguia dormir, das histórias que minha avó contava sobre aqueles que se perdiam na areia, e sobre como muitos acreditavam que suas almas vagavam buscando paz. "Você está presa, não está?" perguntei, a compreensão se formando em meu peito. Os ventos uivaram e a mulher balançou a cabeça. "Preciso que você escolha. Deixe-me ir ou fique e carregue essa dor." A escolha estava diante de mim e a responsabilidade pesava como uma âncora. "Eu não posso carregar isso sozinha." Eu gritei, a angústia transbordando. "Se você me ajudar, talvez possamos libertar todos vocês." Ela hesitou e a energia ao nosso redor começou a girar em redemoinhos, como se o próprio deserto estivesse respondendo ao nosso duelo emocional. O que eu estava oferecendo era mais do que uma promessa, era uma chance de redenção. Com um movimento brusco, estendi a mão. "Venha comigo, vamos juntos." E naquele instante, o vácuo ao nosso redor começou a se dissipar. As sombras se agitaram e eu senti uma onda de esperança e dor ao mesmo tempo. A luz dentro dela começou a brilhar intensamente e eu percebi que, ao confrontar sua dor, eu estava também confrontando a minha. Uma explosão de luz nos envolveu e o deserto se transformou. As almas começaram a se erguer como se finalmente libertas das correntes invisíveis que as aprisionavam. A mulher sorriu e, à medida que sua essência se iluminava, ela desapareceu em um feixe de luz radiante. O desespero, a tristeza, tudo isso se dissipou e eu finalmente me senti leve. Mas eu sabia que a jornada não havia terminado. O deserto ainda guardava muitos segredos e eu estava determinado a descobrir cada um deles, agora não mais como um fugitivo, mas como um guardião das histórias que precisavam ser contadas. Quando a luz se dissipou e as almas finalmente se ergueram, eu caí de joelhos na areia quente, ofegante e exausto. A experiência havia sido intensa, como se cada parte do meu ser tivesse sido exposta a um fogo ardente. As cicatrizes emocionais eram profundas, e a lembrança da mulher e do seu lamento
ainda ecoava em minha mente. Eu havia libertado aquelas almas, mas o custo foi alto. Minhas mãos tremiam enquanto eu observava o deserto. A areia, antes opaca e sombria, agora brilhava sob o sol, como se tivesse sido lavada pela dor que antes a envolvia. Mas essa clareza trazia consigo um peso. Eu não seria mais a mesma pessoa. As visões, os sussurros, tudo aquilo que havia ignorado por tanto tempo se tornaram parte de mim. Eu havia enfrentado o que muitos evitam: a dor que se acumula em nossos corações e as histórias que preferimos deixar no passado. Enquanto me levantava, uma sensação de vertigem tomou conta de mim. O deserto, agora revitalizado, parecia pulsar com um novo ritmo, mas havia um sussurro persistente nas brisas que passavam entre as dunas. Algo ainda estava presente. Um eco distante de outros que poderiam estar perdidos, outras histórias ainda não contadas. Eu olhei ao redor, sentindo a presença do desconhecido, uma sombra que não se dissipava completamente. Mesmo com as almas libertas, havia uma parte de mim que se perguntava se eu realmente havia encerrado aquele ciclo. O desespero de Dan ainda ressoava em minha mente, e a sua expressão de pavor quando cheguei ao deserto se gravou em minha memória. Eu não havia apenas confrontado a dor da mulher, eu havia confrontado a minha própria fragilidade e a responsabilidade que vinha com o conhecimento. Enquanto caminhava de volta, a areia sob meus pés parecia mais pesada, como se carregasse o peso das histórias que ainda precisavam ser contadas. A sensação de estar sendo observado nunca me abandonou completamente. Eu me virei várias vezes, como se esperasse ver algo ou alguém que ainda estivesse à espreita nas sombras. Esse deserto não era apenas um lugar de dor, era um repositório de memórias e segredos que agora estavam entrelaçados com a minha própria história. E assim, deixei o deserto, mas não sem olhar para trás. As marcas que ele deixou em mim, tanto físicas quanto emocionais, seriam um lembrete constante de que os fantasmas do passado nunca estão totalmente apaziguados. Enquanto caminhava para longe, uma parte de mim sabia que, de algum modo, a luta ainda não tinha terminado. A jornada continuaria, e eu estava determinado a descobrir a verdade, mesmo que ela estivesse envolta em mistério e sombras. Enquanto a luz do deserto se apagava ao fundo, uma sombra se movia à periferia da minha visão. Eu me virei, os músculos tensos e o coração acelerado. A areia, agora quente sob meus pés, parecia vibrar com uma energia que eu não conseguia compreender. Os ecos das almas libertas ainda ressoavam em mim, mas havia algo mais. Um chamado distante, uma voz familiar que sussurrava meu nome. Aquela sensação de estar sendo observado se intensificou, e a brisa carregava um frio que não condizia com a temperatura do ambiente. Eu sabia que não estava sozinho. Um arrepio percorreu minha espinha quando, de repente, vi uma figura à distância. Era uma silhueta indistinta, mas o lamento da mulher que havia libertado voltou à minha mente como um aviso. Eu não tinha terminado o que havia começado. A figura se aproximou lentamente e eu pude sentir a pressão do ar ao meu redor, como se o deserto estivesse prendendo a respiração, aguardando algo terrível. Você não deveria ter vindo, ela murmurou, sua voz ecoando como um canto de ninar que se transforma em um grito de desespero. Elas não estão livres, elas estão comigo agora. Desesperado, tentei correr, mas a areia parecia se transformar em lama sob meus pés, puxando-me para baixo. O desespero se infiltrou em mim, e eu percebi que havia liberado as almas, mas em troca, atraía a fúria daquilo que as prendia. O deserto não era apenas um lugar de libertação, era um labirinto de armadilhas, e eu havia sido um tolo ao pensar que poderia escapar. Enquanto a figura se aproximava, seus olhos brilhavam com uma luz maligna. Senti um frio profundo se apossando de mim, e percebi que a verdadeira luta havia apenas começado. O deserto estava repleto de ecos e sombras, e eu era apenas mais um deles, preso em uma eternidade de dor e arrependimento. Se você já sentiu a sombra do passado te perseguir, sabe que não há escapatória. Compartilhe sua experiência nos comentários e vamos juntos explorar os mistérios que nos cercam. Não se esqueça de curtir e se inscrever. O que vem a seguir pode ser ainda mais aterrorizante. A jornada apenas começou e você não vai querer perder.